certeza. Pessoal, então vamos lá oficialmente, começando aí a nossa live, exames laboratoriais na endocrinologia, e hoje com a presença da Flávia, doutora Flávia Pieroni, endocrinologista. Assim mesmo que fala seu nome, Flávia Pieroni? Isso mesmo, Isso mesmo, Pieroni. né? Pieroni. Ela é endocrinologista, fez residência na nossa Santa Casa BH, né? Aí é do nosso grupo, e ela Isso aceitou esse mesmo. convite. Essa live de quarta, Flávio, pessoal, a gente tem um grupo com vários moderadores, pacientes, familiares com diabetes, e eles vão buscando as dúvidas, porque não tem médicos, né? Na maioria dos grupos não tem médico, então eles vão pegando as dúvidas do pessoal, a gente vai agrupando e vai tentando responder nas lives para o pessoal não ficar perdido, né? Então, exames de Entendi. laboratório é dúvida, sim, de quase toda live. Então, nós É vamos. mesmo. Que Quase toda live bom! tem uma pergunta. Mas realmente ainda existe muito mito, né, nos exames laboratoriais, né, em coleta de exames, em preparo de exames. Vamos ver se hoje a gente consegue esclarecer um pouquinho. Aí, Flávia, a primeira coisa, antes da gente começar com as Ah, que perguntas que a gente bonitinho. tem, um monte de gente sempre fala assim pra gente, muito paciente, doutora Janice, eu não entendo por que que às vezes a gente vai em alguns laboratórios que as pessoas com diabetes têm preferência para coletar os exames e às vezes em outros não tem. E aí é uma dúvida que até eu tenho. Como que está funcionando hoje? Você tem uma noção? Essa regra tem alguma legislação, alguma regra de laboratório para Não. essa coleta? Eu acho que legislação não tem, não, sabe, Janice? Eu acho que é de cada laboratório mesmo, do bom senso do laboratório, né? De saber que o paciente diabético, uma grande parte deles usa ou insulina ou algum medicamento que possa abaixar a insulina, que possa abaixar a glicose, e com isso dá preferência, mas não existe uma legislação própria para isso, não. Então, respeita essa legislação normal, né? Idosos têm preferência, né? Isso, Aquela, idosos, gestantes, aquela legislação global. Não então, aquela existe uma senhazinha, legislação. a senha preferencial, então, não entra mesmo diabetes, viu, gente? Não adianta brigar no laboratório, né? Porque tem gente que às vezes chega, briga. E aí, falando nisso, é importante a gente já até puxar o assunto. Estou aqui com as perguntinhas abertas, porque Ah, um dos motivos deles falarem isso com a gente é a questão de, às vezes, ir para o laboratório, às vezes chega um pouco mais tarde, ou chega cedo demais, está em jejum, né? Às vezes tem muita gente que ainda vai colher muitos exames que são que às vezes nem precisam mais de jejum e as pessoas ficam em jejum horas, às vezes passa mal de madrugada, deixa de coletar o exame, né? Então eu queria deixar bem por causa aberto do para jejum, você né? ir dar uma aula de jejum aí, do que precisa, o que não precisa, que vai ficar gravado para esse povo gravar esse trem do jejum. Flávia, vamos lá. Então, a maioria dos pacientes que a gente está conversando hoje é paciente diabético, né? E, na Isso. verdade, a glicose é uma definição do médico impedi-la de jejum. O que acontece? A glicose é um exame que, obrigatoriamente, para o diagnóstico de uma forma geral, a gente pede glicose de jejum, né? A não ser que você já tenha uma sintomatologia tão importante que você fala, não, pode ir no laboratório, colhe uma amostra aleatória, porque eu tenho certeza que sua glicose está acima de 200, né? Para a gente fazer o diagnóstico. Caso contrário, a maioria dos exames solicitados são solicitados, eu vou te falar, a maioria dos exames que chegam no laboratório, eles são solicitados para pacientes teoricamente não, pacientes que nem todos já são sabidamente diabéticos, tá bom? Uhum. Então, nesse caso, a glicose, ela realmente tem que ser de jejum. Porque para fechar diagnóstico, e a atendente, ela não tem o conhecimento para definir quem ela vai aceitar ou não o jejum. Então, a atendente, no momento que tem uma glicose, ela vai perguntar: você está de jejum? Ah, esses exames requer jejum. Principalmente se tiver outros pedidos juntos. Se tiver, às vezes, sozinho,
ela vai ou a atendente ou o atendente vai falar: olha, o seu médico pediu para colher sem jejum, pediu para colher com jejum, o que ele te orientou? Caso contrário, a orientação para a glicose realmente é jejum. O que aconteceu recentemente nos exames laboratoriais, que teve uma discussão com relação ao jejum? Foi com relação aos lípides, ao colesterol e triglicérides. O colesterol e triglicérides, todos os estudos que a gente tinha até 2008, não, acho que até 2016, na verdade, que saiu essa nova modificação em relação ao jejum do triglicérides, todos os exames que a gente tinha era estabelecendo critérios de diagnóstico e de controle para os lípides, né, colesterol e triglicérides, em jejum. E esse teste, sim, era um teste chato, porque o jejum que a gente exige da glicose é jejum de 8 horas. Quando a gente fala de jejum de uma forma geral, o tempo que eu estou falando é de 8 horas. E o que é esse jejum? Você não pode ingerir nada, nem chá, nem café, mesmo que sem açúcar, mas pode ingerir água, tá? Água durante o jejum, no turno, tudo pode. Então, esses estudos que foram feitos com os lípides eram estudos estabelecidos com a dosagem do colesterol e do triglicérides em jejum. E tanto para fazer diagnóstico, qual é o valor de referência de colesterol desejado, quanto para acompanhamento de tratamento, qual é o valor de colesterol que eu desejo estando em tratamento. E aí foram feitos novos estudos sem utilizar o jejum, e foi visto que a interferência no jejum para o colesterol, LDL, HDL, colesterol total, da alimentação, da refeição, a interferência da refeição para esses parâmetros é mínima, então não teria problema colher em não jejum para esses parâmetros, e para o triglicérides existia uma pequena alteração com relação aos valores de jejum. Então, mas essa alteração ela não era suficiente, ela poderia ser corrigida estabelecendo um novo valor de referência, e foi isso que foi feito. A gente tem valor de referência para o triglicérides, tanto em jejum quanto para não jejum. Então, o problema maior do colesterol é que a gente exigia jejum de 12 horas. Então, esse jejum realmente é muito difícil, né? Principalmente se a gente precisa fazer isso em criança, em gestante, em idoso. Então, para esses casos, eu acho que essa mudança, né, na orientação do jejum foi muito bacana, né? Porque a gente pode, por exemplo, num paciente diabético, ele vai colher uma glicose, você pede a glicose para esse paciente em jejum, né? E aí ele faz 8 horas de jejum, já é o suficiente, tá bom? Agora, outros parâmetros... você quer perguntar alguma coisa? Só para completar uma coisa pro pessoal que é importante, porque o que acontece? Pelo menos em Minas Gerais, os pacientes com diabetes tipo 1 que usam insulina fornecidas pelo Ministério, né, pelo SUS, o protocolo, infelizmente, ainda exige a glicose de jejum. Então, não é porque a hemoglobina glicada precise de jejum, porque é um exame que não precisa. E às vezes o pessoal diz assim, doutora, mas que sofrido fazer esse exame. E como a gente precisa, às vezes, de dois jejum, 2 glicadas no período de 6 meses, para poder entrar com o pedido, na maioria das vezes que o paciente vai fazer exame, tem uma glicose de jejum. A gente pede a glicose de jejum. O que a gente poderia, por exemplo, principalmente para esse paciente que é monitorado, a gente pode pedir só glicada. Exatamente. Olha, faz uma glicada, faz um colesterol, e se tiver alguns outros exames, a grande maioria deles não precisa desse jejum de 8 horas, então não precisaria. Mas é isso que você falou. Às vezes, para monitorização, para preencher o protocolo, para obtenção dessas insulinas, você precisa da glicose de jejum. Então, a partir do momento que se solicita uma glicose de jejum, todos os outros exames vão entrar no jejum. No jejum, exatamente. O jejum necessário para a glicose é de 8 horas. A gente pede para não ultrapassar 14 horas de tempo de jejum, porque pode afetar o resultado da glicose para paciente que não usa medicação nenhuma, pode até vir resultado um pouco mais alto,
tá? Para critérios diagnósticos, então o máximo é 14 horas de jejum para glicose. Mas uma boa parte dos exames laboratoriais não necessita desse jejum tão determinado como é o da glicose. O que acontece? Por que se pede de uma forma geral jejum para os exames? É que os valores de referência, eles são estabelecidos em jejum. Então, a partir do momento que eu coloco no laudo o valor de referência que eu espero para esse analito, para essa substância, é de 3 a 8. Ali eu estou falando que é de 3 a 8 em jejum. O laboratório, se ele permite a coleta sem o jejum, ele teria que oferecer um valor de referência sem o jejum, ou teria que estudar, né, se interfere ou não. A gente sabe que alguns analitos não interferem, então esses já são liberados, mas tem outros que não se sabe. Então, pede-se o jejum conforme a bula do kit que dosa aquela substância. Tá? Então, alguns são realmente necessários, às vezes, pela determinação do kit. E não necessariamente por uma interferência como é a glicose, por exemplo, que a gente sabe que com a alimentação ela vem de um jeito, sem alimentação a gente sabe que vem, né, completamente diferente. Então é por isso que assim é estabelecido. Agora, o que acontece quando a gente alimenta também? Dependendo da qualidade do que você come, ocorre uma mudança na consistência sanguínea, vamos dizer assim, tá? E o equipamento que dosa esses analitos, eles muitas vezes eles podem ter dificuldade de pipetar uma quantidade de soro, caso exista uma lipemia, vamos dizer assim, um sangue gorduroso. Por isso que uma grande parte, a maioria daqueles que não necessitam de jejum, o laboratório pede pelo menos 4 horas. 4 horas, que é o que acontece com o TSH, né? Os exames de tireoide, fertilidade, né, função renal, função hepática, íons. De uma forma geral, 4 horas é suficiente. Mas é por quê? Para não correr o risco de, diante de uma refeição muito, né, rica em gordura, por exemplo, não conseguir realizar o exame. E ter que repetir outra coleta e tudo. Exatamente. Porque às vezes você está precisando do exame exatamente naquele dia que o paciente está com sintoma X, eu quero colher agora, nesse momento. E de repente você atrasa um diagnóstico ou não faz um diagnóstico que você tem que recoletar. Então o laboratório ele tenta cercar de todas as formas para liberar o resultado da forma mais fiel possível. Agora, é evidente que se você, como médico, assim como eu, a gente tem conhecimento daquele paciente, do que a gente deseja daquele paciente, a gente pode dar uma orientação nossa. Olha, você pode ir para o laboratório, eu quero que você colhe esse TSH, mas você não precisa de 4 horas de jejum, não, que você acabou de sair do consultório aqui, você vai viajar, você é de outra cidade, e eu quero que você colhe aqui em Belo Horizonte, então pode ir lá, o que você comeu hoje? Você pergunta o que comeu. Ah, não, doutora, eu comi uma fruta, tomei um suco. Pode ir no laboratório fazer a coleta, mesmo não estando 4 horas de jejum. Entende? Então, assim, é uma informação que o médico também pode ajudar, porque de uma forma, o laboratório ele vai agir de uma forma global. Não é o que eu sempre falo com o pessoal, né, gente? Aprende as coisas e quando você tiver um exame, pergunta para você não perder a oportunidade. Por exemplo, eu recebo com frequência pacientes que vão colher só a glicose de jejum e a glicada, porque eu preciso da glicada, mas eu preciso da escrito jejum para poder renovar uma insulina. E às vezes a pessoa me liga assim, 6 horas da manhã. Tive uma hipoglicemia de madrugada e tomei um copo de água com açúcar. Eu posso colher? E agora ela está altíssima. Aí eu falei, não vai colher porque o jejum não faz diferença no processo. Só preciso ter o resultado lá, pois eu já sei que aquilo ali, você já monitora em casa, não vai fazer diferença para mim, né? Que, aliás, é uma coisa que poderia até modificar, né, Janice? Assim, eu acho com certeza, pelo amor de Deus. Essa necessidade, né, assim...
O paciente que é insulinizado de uma forma geral, pede-se para que ele monitore, pede-se, né? Exige-se isso do paciente. O paciente que usa insulina, que pega pela Secretaria de Saúde, deve fazer a monitorização domiciliar. Então, não haveria necessidade. É um gasto, né? É um de... gasto para o SUS, é um gasto para o convênio, é um gasto para o bolso do paciente. A gente já tem. E ó, eu vou te falar que não foi por falta de tentativa, não, viu, Flávio? Porque nós já tentamos milhões de vezes, um dia ainda sai. Uma pergunta em relação ao jejum também, que você já até falou, que a água, tudo bem, né? E o pessoal tem muita dúvida em relação aos medicamentos. Por exemplo, vou colher glicada, vou colher jejum, eu posso tomar meu remédio de pressão, eu posso tomar meu remédio de tireoide. Então, o pessoal tem muita dúvida. Você podia fazer um resuminho, pelo menos da orientação geral? Olha, a não ser que seu médico recomende não tomar aquele medicamento, porque alguns exames, eles sofrem interferência de medicamentos. Por exemplo, você pediu um sangue oculto nas fezes, o paciente que usa o AS, por exemplo, ele pode ter um resultado falso positivo, quer dizer, um resultado de sangue nas fezes pelo uso da medicação. Um paciente, às vezes, que vai colher um exame de gastrina, não deve estar usando omeprazol, pantoprazol, esse tipo de medicamento. Então, a não ser que o médico recomende a suspensão, porque ele sabe da possibilidade de interferência daquilo na dosagem, os medicamentos todos podem ser usados, tá? De uma forma, então, assim, os medicamentos para o diabetes, né? Metformina, os medicamentos da pressão, o meu antidepressivo, diurético, tudo pode tomar. A não ser que você fale o contrário, o médico recomende o contrário. O hormônio tiroidiano, a levotiroxina, ele é um medicamento que interfere no resultado da dosagem do T4 livre. Do T4 livre, tá? Então, ele pode ser mensurado como o T4 livre, dependendo da absorção. Então, se a pessoa ingeriu aquilo em jejum e colhe o exame, por exemplo, meia hora antes, eu posso ter um T4 livre elevado devido à presença do hormônio que a pessoa acabou de ingerir. Então, eu, particularmente, oriento aos meus pacientes tomar o hormônio tiroidiano depois da coleta do sangue. Isso quando se dosa o T4 livre. Por algum motivo, né? Porque, de uma forma geral, a gente não pede o T4 livre. Mas, às vezes, você está numa suspeita que a dose está alta, o paciente está em hipertiroidismo, você quer saber se... né? Então, eventualmente, a gente pede o T4 livre. Nesse caso, o ideal é não tomar, tá? Então, vira aí, né, pessoal? Não precisa de desespero com remédio, porque às vezes o pessoal desorienta. É claro que a gente sabe que é um intervalo de tempo pequeno, mas tem gente que às vezes esquece da coleta de sangue, vai para o trabalho, não quer levar os medicamentos, né? Então tem sempre essa questão aí. Tem gente que vai desidratada, né, Flávia, pro laboratório, doido para beber. Vai, aí tem gente que fala assim, eu tô com sede, eu quero beber água. Eu falo, mas gente, bebe, gente. Qual que é o problema? Bebe a água. Toma os remédios. Vai sem beber água e é igual você falou assim, às vezes você deixa de tirar de tomar a medicação e vai para o laboratório sem tomar a medicação. E do laboratório vai para o trabalho. E esquece tudo. Esquece de tomar tudo. Não, pode tomar tudo antes, sem problema. Tá? Exatamente. A não ser que seja orientado ao contrário. E aí, só fazendo um adendo aqui, né, gente? Porque muita gente que está nos grupos, está nas lives, Flávia, muita gente é usuária de insulina. Então, só lembrando, gente, a insulina basal, né, a lenta, vocês usam antes de colher. Isso, a rápida, vocês só vão usar se vocês também comerem. Se não comer... Aplicar antes, não faz. Exatamente, vai usar na hora que for comer. Porque senão vocês saem de casa tomando essa rápida e vai falar que foi eu e Flávio que falamos. Não. Nós não falamos de insulina. Então, vamos falar da parte da insulina. Insulina lenta. NPH, né? Que não é tão lenta, mas enfim. Se dependendo do tempo que for tomar, né? Glargina... a Tresiba, qualquer uma dessas insulinas vai aplicar normalmente, porque a ação dela vai começar, né, horas depois.
mas as insulinas ultra rápidas, essas que a gente aplica antes das refeições, para a contagem de carboidratos, essa insulina só vai ser aplicada diante da Da ingesta do comida. carboidrato, da E comida. tem gente que esquece, às vezes acorda com a glicose um pouco mais alta, usa tudo de uma vez e vai para o laboratório. Esquece que às vezes tem fila, tem Sim, engarrafamento, um carro sim, pode quebrar, pode chegar lá, pode ser no dia que o isso, laboratório está cheio, e aí começa a passar isso, mal mesmo no laboratório, isso. né? O Então a ideal é pessoa. até levar a medicação e aplicar, né, lá depois que faz o lanche, porque é isso mesmo, às vezes atrasa no laboratório, né, ainda mais agora nessa pandemia que às vezes tem muita solicitação, né, do próprio Exatamente. exame da Covid e, e, e atrasa e corre o risco da hipoglicemia. Agora, o paciente que é usuário, por exemplo, de hipoglicemia antioral, né? Que são alguns medicamentos que se usa no diabético tipo 2, não a metformina, tá? A metformina é muito comum de vocês, pacientes, usarem, ela não causa hipoglicemia. Mas outros medicamentos, existem alguns outros medicamentos que podem causar hipoglicemia. Esses medicamentos vale a pena discutir com o médico da necessidade de tomar antes ou se pode tomar Mas assim que fizer depois. o lanche. Eu, de uma forma geral, oriento o meu paciente quando ele usa esse tipo de medicamento e já sei que é um paciente mais sensível, que pode eventualmente ter uma hipoglicemia, eu, de uma forma geral, eu oriento que pode tomar depois, tá? Mas isso é uma coisa a se conversar com o médico mesmo para definir. Janice, aqui tem mais tipo 1, mesmo de uma Não, forma assim, é geral ou bem não? misturado, mas os usuários de insulina, de forma geral, a gente vê que são mais pessoas, é É, mais frequente. é a É. maioria. Então, eu vou aproveitar aqui que eu vi passando uma pergunta aqui, passando, que é uma pergunta que o pessoal também faz muito no consultório. Por antes, pela Devo primeira vez, como é que diminuiu a reduzir. dosagem? Ah, ali, É, olha que interessante. Eu não estou enxergando essa não, mas parece aqui, ó. Fiz um exame semana. Ah, pode falar o seu, depois eu leio esse aqui. aí eles falaram, pergunta a seguinte: uso insulina NPH à noite. Devo reduzir a minha dose de insulina para acolher? Eu sempre falo o quê, né, Flávia? Depende. Se você é um paciente que se demorar um pouquinho a mais do café da manhã, você, por um acaso, tem hipoglicemia com mais frequência, vale a pena você conversar com o seu médico se na noite anterior você vai precisar reduzir. Agora, se você, por causa de 1 hora, 2 horas, você tem uma hipograve porque não tomou café no mesmo horário, aí é bom você discutir a sua dose toda, gente, como a gente tem falado muito aqui nas lives. A insulina basal, ela precisa deixar a pessoa pelo menos 6, 8 horas sem ser obrigada a Tem comer nada, hipoglicemia. né? Exatamente. O Então, assim, ideal é que se a pessoa tem o costume, por exemplo, de acordar 8 horas, tomar o café da manhã às 8 horas, não deixar para sair neste horário para colher o exame, Janice. O ideal é a exatamente. pessoa sair, por exemplo, vou sair 6h30, porque aí provavelmente às 8 horas ela já está fazendo a coleta do sangue. Porque se ela deixar para sair no horário que ela normalmente comia, ela corre o risco de fazer hipoglicemia sim, né? Eu estou Aí fazendo como muitos. Isso, fazer com muitos pacientes às vezes fazem. Olha, eu não gosto de ir para o laboratório 6, 6h30. Eu gosto de 8. E eu durmo um pouco mais tarde, faz a ceia um pouco mais tarde, a última refeição, né? sim, Porque aí você sim. consegue completar, caso você precise de jejum, você pode completar as 8 horas de jejum, né, enquanto você está Uhum, chegando uhum. lá. Nós Uma estamos coisa tranquilos. muito frequente que a gente vê acontecendo no dia a dia, por exemplo, é às vezes alguns colegas que não são especialistas pedindo, às vezes, para um paciente com diabetes tipo 1, dosagem de insulina, né? No dia a Hum. dia. Às vezes, um paciente insulinizado já intensivamente com tipo 2, dosando a insulina mesmo. E aí o pessoal tem muita dúvida sobre o exame, né? Quando que a gente pede, que indicação, se o paciente que está usando insulina,
Esse exame insulina é dosado nesses kits que estão no mercado hoje? Então, isso foi uma das perguntas, né? A insulina aplicada interfere no resultado do exame insulina? Acho que foi isso. É isso. Resultado do exame insulina, já que eu estou vendo aqui. Não, olha, a insulina, na verdade, no paciente usuário de insulina, ela não tem absolutamente nenhuma indicação de ser dosada, tá? Pode interferir sim, a gente tem vários tipos de insulina no mercado e a gente tem vários tipos de kits para dosagem de insulina. Então, a reação que a gente chama isso de reação cruzada, quer dizer, eu doso a insulina que o paciente produz e eu doso a insulina que ele está injetando, é uma reação cruzada, eu não só consigo dosar a insulina do meu pâncreas, ela acaba dosando também a insulina exógena, acontece em todos os kits, tá? Mais ou menos e quase em todos os tipos de insulina também, inclusive, né, os análogos de insulina, eles têm reação cruzada. Então, não tem indicação. Se a gente quer, em algum momento, dosar a insulina no paciente diabético, tem que ser antes do uso. Antes de iniciar o uso de insulina, né? A maioria das vezes, quando a gente precisa de avaliar a secreção de insulina no paciente, a gente dosa, a Janice sabe, o peptídeo C, que é uma substância que é secretada juntamente, a gente fala isso de co-secretada, ela é secretada, secreta uma insulina, secreta um peptídeo C, tá? Isso de forma grosseira falando. Então, quando a gente precisa saber a reserva de insulina que o paciente tem, de uma forma geral, a gente dosa o peptídeo C, não tem indicação de dosar a insulina. A insulina, ela vai ter indicação de ser dosada. Ela, por exemplo, não tem indicação de dosar no paciente diabético tipo 1. Será que eu ainda produzo insulina? A partir do momento que fez o diagnóstico de diabetes, o paciente tipo 1, o paciente está usando insulina, né? Então, a gente... Nossa, e como que a gente vê? Meu Deus! Vê demais. É tanto teste oral de tolerância à glicose, depois de não sei quanto tempo de diabetes tipo 1. Tanta dosagem de peptídeo C. Junto de insulina. Com insulina. E com o que é o outro que o pessoal pede, que eu falo que morrer do coração? Repetir teste oral de tolerância à glicose 10 vezes na gestação. Paciente que tem diagnóstico de diabetes. Exatamente. Então, gente, grava o que a doutora Flávia falou. Se você já usa insulina, se você já tem diagnóstico de diabetes tipo 1, se você já está usando... Ou tipo 2 que usa insulina exatamente. Também. E tem um pedido desse, faz uma pergunta simples para o médico. Por que eu estou dosando isso? Né? Porque às vezes clareia, né? Clareia a resposta da pessoa, né? A dosagem de insulina, ela tem uma função muito maior em pesquisar o excesso de secreção de insulina, por exemplo, num tumor produtor de insulina, do que para a gente pesquisar no paciente diabético, né? Aquele paciente que tem o diabetes, tem a glicose elevada, eu sei que aquele paciente, inclusive pelo diagnóstico, pelo valor, por todo o histórico clínico daquele paciente, pelo valor da glicada que ele tem, dos sintomas que ele tem, a gente até sabe se vai estar baixo ou se vai estar alto, o oposto, né? Exatamente. Que é quando a gente quer avaliar a resistência à insulina. Então, a gente já tem essa noção. Um paciente diabético que está com deficiência de insulina é um paciente que habitualmente está tendo caquexia, que a gente fala, ele está se consumindo, é um paciente que está perdendo peso, é um paciente que está com sintomas... Isso eu não estou falando no diabetes tipo 1, o diabetes tipo 1 claramente é assim. O diabetes tipo 2, por exemplo, que a gente pode ter dúvida, né? Eu entro ou não entro com insulina? Não será a dosagem de insulina que nos vai definir isso, se eu vou entrar ou não com insulina para aquele paciente. O que vai definir se a gente vai entrar ou não é o quadro clínico do paciente, é como ele está se comportando, é quais são os sintomas que eles estão apresentando, há quanto tempo que ele está com essa glicose alta, quer dizer, são vários outros parâmetros. Então, a dosagem de insulina, a principal função dela é para ver
o oposto, é o excesso de insulina num paciente que tem um tumor, por exemplo, produtor de insulina. Hoje a gente usa também, a Janice até me falou de uma outra pergunta, em termos de Roma e R, né, Janice? Ah, não me fala não, vai. Você já quer que Dó... eu entre primeiro? Eu tenho vontade até de chorar. Na hora que eu vejo o povo pedindo, eu tenho até de chorar. Eu falo com o pessoal brinca para mim e fala assim: ô doutora, você não vai pedir, eu não sei nem pedir esse trem. Nem sei pedir para calcular mais esse negócio, não. Não quero pedir, não quero calcular, não quero pegar a fórmula. Vou te explicar aqui o que é. Mas fala para essa turma aí, pelo amor de Deus, porque hoje. Mas nós já fechamos a insulina? Nós já não, acho que a de insulina, sim. Depois a gente volta aqui para ver se tem alguma repetida. Eu acho que... mas o a gente pode Roma-IR é um exame onde se pede a dosagem de insulina também, tá? O Roma-IR, ele é um exame, o Roma, de uma forma geral, ele é um exame muito mais epidemiológico, ou seja, ele é muito mais para estudos epidemiológicos, onde a gente vai avaliar o comportamento do diabetes em determinada população do que uma medida individual, tá? Se usa individualmente? Se usa, mas a gente tem que ter muito critério para interpretar esse resultado. Tá? Até para pedir, né, Flávia? Para pedir também. Né? Porque para você saber muitas das coisas que a gente, às vezes, poderia encontrar calculando Roma, você vê clinicamente no paciente. Exatamente. Né? Quando a gente pensa na resistência à insulina, são vários parâmetros clínicos. Geralmente é um paciente obeso, que tem o que a gente chama de síndrome metabólica, uma gordura abdominal avançada, avantajada, um HDL baixo, triglicérides alto, e a acantose nigricans, que é uma mancha negra, negras assim, uma mancha escura, que parece que não tomou banho, em áreas de dobra. Parece isso, em áreas de dobra. Então, a gente vê muito mais clinicamente. Agora, ele vai ter algum papel, a dosagem do Roma, às vezes numa investigação, por exemplo, de um ovário policístico, onde a gente está na dúvida, né, do diagnóstico. Não que ele feche o diagnóstico, mas ele pode ajudar. Então, a dosagem do Roma-IR, primeiro para esclarecer o que é Roma-IR, é um exame onde a gente dosa a glicose, dosa a insulina e faz um cálculo, tá? O próprio laboratório já faz o cálculo. E a gente define, através daquilo, a gente supõe, né? Assim, ele é um exame de estimativa, estima-se a possibilidade de resistência à insulina. O que seria a resistência à insulina? Eu produzo insulina, mas ela não consegue colocar a glicose de forma correta dentro das células. Então, ela não usa a glicose como deveria usar. Então, para conseguir usar, eu tenho que secretar muita insulina, mais insulina. Então, geralmente é um paciente com mais insulina, com excesso de insulina, com uma glicose que pode estar normal ou levemente elevada. Tá? É um exame que não fecha diagnóstico de nada, né? Você tem resistência à insulina por causa do Roma-IR? Não. É um conjunto de fatores onde a gente pode... Eu acho interessante, eventualmente, Janice, para a gente demonstrar de forma laboratorial, às vezes, uma alteração metabólica que o paciente não sente. Então, ele pode ter um efeito mais educativo até do que diagnóstico. Quer dizer, é um paciente que está acima do peso, está com a glicose boa, triglicérides, ele não vê nada, não tem problema. E aí a gente, às vezes, você consegue, às vezes, com umas enzimas hepáticas alteradas, né? Às vezes, definindo uma hiperinsulinemia nesse paciente que não é diabético, você, às vezes, definir que, olha, você precisa, sim, de tratar, porque já tem manifestação laboratorial, metabólica, que você, né? Não a clássica. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado. Já o Roma Beta é um outro parâmetro que realmente só tem validação em estudos científicos. Ele não vai ter participação individualmente, não tem nenhuma finalidade. Até porque, assim, ele às vezes fala que você está secretando metade, o valor de referência desse Roma Beta, assim, 100% do meu pâncreas está funcionando.
Aí, às vezes, você está com uma glicose lá de 75, uma insulina mais baixinha, e aí aquela relação dá que o seu pâncreas está funcionando só 50%. Nossa senhora, eu estou produzindo pouca insulina, então eu vou ficar diabético. Não. Não. Se você, às vezes, está produzindo pouca insulina, é porque você tem uma sensibilidade tão boa a ela que você não precisa de produzir muito. Então, o Roma Beta, em termos individuais, ele é muito ruim. A gente não pode utilizar. Ele é utilizado às vezes em estudos para ver assim, primeira fase do paciente diabético é a resistência à insulina, produz muito. Depois a segunda fase é um decaimento da secreção de insulina. É para isso que esses exames servem, não de uma forma individual para eu fechar diagnóstico. Falei então demais, né? Não, ótimo. Mas vamos aproveitar para pegar o gancho dessa aí, para a gente falar que muitas pessoas que às vezes é pedido peptídeo C, às vezes as pessoas não entendem o peptídeo C, porque às vezes vai colher o peptídeo C, uma glicose está 70 e o peptídeo C vem mais baixo. E quando a gente pede estimulado por algum motivo, o pessoal fica... Mas não é possível, doutora. Meu peptídeo C está baixo, mas minha glicose está ótima. Os pacientes com diabetes tipo 2, quer dizer, já chegam com esse exame. Então, teve até essa pergunta aqui. Por que tem que fazer a glicose? Alguém perguntou aqui na live. Por que para fazer peptídeo C tem que fazer glicose jejum? Explica para eles, Flávia. Isso, porque o peptídeo C, ele corresponde à presença de insulina. O peptídeo C, nesse exemplo que você deu, vai funcionar igual o exemplo que eu dei de ter uma insulina baixinha com uma glicose de jejum de 70. Significa que eu estou produzindo pouca insulina? Não, significa que você não está precisando de produzir uma quantidade grande de insulina. Mesmo não produzindo muito, você está mantendo uma glicose normal. O peptídeo C, ele tem exatamente a mesma função. Ele vai ter um significado quando, apesar de uma glicose elevada, onde essa glicose alta deveria estar estimulando o pâncreas a produzir insulina, ele não estimula. Meu peptídeo C está baixo. Então, assim, a glicose é o principal gatilho para estimular o pâncreas a produzir insulina. Se ela está alta e a insulina está baixa ou o peptídeo C está baixo, no caso vai ser principalmente o peptídeo C, que a gente já conversou, né, que a dosagem de insulina pode não ser tão fiel. Se o peptídeo C está baixo, aí sim eu posso, né, inferir que existe a possibilidade do que a gente chama de falência pancreática. Esse paciente não está produzindo insulina diante de uma glicose elevada. Agora, um paciente que está com a glicose ótima e o peptídeo C baixo ou dentro do normal, ele está produzindo normalmente. E aí, Flávia, nos pacientes com diabetes tipo 1, é incrível como que o pessoal, no período de lua de mel, desgrama pedir toda hora para os pacientes glicose jejum e peptídeo C. E às vezes as mães chegam desesperadas, doutora, mas estava 1,3 o mês passado. Hoje está 0,5, então me dá logo essa insulina. Eu vou falar, mas para tratar o quê, minha filha? Com a glicada dessa na lua de mel, maravilhosa. Aí a pessoa não entende. Eu falo assim, ó, eu é que não entendo para que está pedindo tanto peptídeo C. Espera a glicose subir, que seu corpo vai estar mostrando que a reserva está indo embora, né? Não precisa ficar dosando, né? Toda hora. O peptídeo C, na verdade, ele tem muito mais indicação da gente pedir no paciente diabético tipo 2, que é um paciente que a gente não tem uma previsão tão boa, não é tão previsível a falência pancreática como é para o diabetes tipo 1. O diabetes tipo 1, quando o pâncreas para realmente de produzir insulina, ele rapidamente aumenta a glicose dele. Ele não tem, né? É o dia todo ele aumenta a glicose. O paciente diabético tipo 2, às vezes ele demora um pouco mais para a gente ter esse diagnóstico, né? A gente precisa de esperar, às vezes, ele entrar num catabolismo mais franco para a gente falar, olha, realmente esse paciente está precisando de insulina. Então, para o paciente diabético tipo 1, eu não vejo motivo para pedir, em momento algum. Exatamente. Eu falo que a gente já sofre. Eu falo que a gente já sofre. Fez o diagnóstico. Está fazendo o controle bem. Sem
insulina, ou às vezes uma dose baixinha de uma basal. É através da monitorização diária é que a gente vai decidir a necessidade de insulina. Exatamente. Né? Eu falo que nos pacientes com LADA, a gente já sofre para ter que pedir para poder entrar no protocolo de insulina. Sim. Aquela bênção lá de Jesus, né? Eu falo que a gente já sofre. Aí eu falo com o pessoal assim, ficar pedindo, igual a Marta colocou aqui, ó, a médica pediu o peptídeo C em jejum e depois de 2 horas após comer. Meu filho é DN1 e ela acha que ele ainda tem insulina. Se a glicose, gente, decora, gente, se a glicose tá muito boa, usando quase nada de insulina, né? Pouquinho, igual muita gente usa na lua de mel, não precisa ir lá para o laboratório, não, que nós já estamos falando aqui para você. Tem insulina, tem reserva. Tem jeito de sobreviver. Né? Tem reserva. No dia que acabar, você vai descobrir. Não precisa coletar, é só furar o dedinho. É porque você vai pegar, na verdade, ao acaso. Em qual momento que você vai pegar? Sem contar que é uma coisa que a gente não falou ainda, mas assim, exame laboratorial, ele sofre interferências de muitas coisas. Então, o exame laboratorial, ele não está acima da clínica. A clínica, ela é soberana, é uma frase que a gente aprende no primeiro dia da faculdade. A clínica é soberana. Por quê? Porque se eu tenho um paciente que está ótimo e ele tem um exame de laboratorial alterado, cujo exame faz um diagnóstico de uma doença que precisa de tratar. Se eu tratar isso, eu estou tratando o laboratório, eu estou tratando o exame. Eu não estou tratando o paciente. A partir do momento que eu, inclusive, tenho um resultado que está diferente do que a gente espera com a clínica, é o momento da gente entrar em contato com o laboratório para entender o motivo. Tá? Existem vários. Desde a pré-coleta, de qualquer interferência pré-coleta, desde durante a coleta, a forma, às vezes, de coletar, dependendo do tipo de exame, até interferências que podem acontecer de forma normal numa pessoa e dar um resultado alterado sem ter a doença, até erros laboratoriais. Então, a gente tem várias etapas onde um exame ele não pode me definir isso. Então, vamos supor que o paciente está lá com peptídeo C normal e, de repente, o menino está com a glicose ótima, idosa, vem um peptídeo C de 0,3. Entra com insulina? Não, peraí. Por que esse peptídeo deu 0,3 se ele está com uma glicose o dia todo, está ótimo, não está tendo nada? Então, assim, não vai ser essa dosagem que vai definir o tratamento. Né? Aproveitando até uma outra pergunta que tem aqui, algumas pessoas falando assim, ó, se eu tenho resistência à insulina, eu já tenho que utilizar metformina, porque o Roma veio alterado? Eu sempre falo com os pacientes o seguinte, é justo o pedido de exame, às vezes sem ter um sentido, é que às vezes vai aumentando a confusão na cabeça do povo, né? Porque dependendo do que você tem, é que você vai precisar de tratamento, né? E não preciso de fazer um exame laboratorial. Nesse caso, não. Né? A gente não vai usar a metformina apenas pelo resultado de um HOME-IR alterado. Por quê? Porque naquele momento eu estou dosando uma glicose e uma insulina. Um único minuto, um único segundo do dia, né? De vários outros momentos do dia. É o que eu falei, o HOME-IR, ele é um coadjuvante no diagnóstico, né, no que a gente vai definir e muitas vezes até um sinalizador para o paciente mudar de conduta, mudar de ritmo de vida. Mas ele não vai me definir, não é por causa dele que eu vou entrar com o medicamento, né, como a metformina, por exemplo, que é um sensibilizador de insulina, tá? Isso é importante também, né, Flávia? Porque as pessoas, principalmente no diabetes, eu falo muito com os pacientes que as pessoas têm que se conhecer. Por exemplo, a gente tem pacientes lá no ambulatório da Santa Casa, que eu até contei isso na live da semana passada, que foi engraçado. O paciente nunca teve um glicado acima de 7. Já está com a gente tem uns 15 anos.
E aí um dia ele dosou, lá na cidade dele, uma glicada que veio tipo assim, 8,5. É a primeira da vida. Ele já chegou assim no consultório, jogando os exames pro ar. Esse exame não é meu, trocar meu nome, esse exame tá errado, eu provo, eu mato, eu mando prender. E aí, na hora que a gente foi olhar as glicemias dele, o glicosímetro, realmente aquele exame não tinha como estar correto. Ele acalmou o Uhum. coração dele. Mas por quê? Porque os pacientes com diabetes, eles têm que se conhecer. Você tem que saber, né? Ver assim, ó, eu tô vendo isso aqui na glicose em casa, eu tô vendo isso aqui no exame. Como a doutora Flávia falou, gente, exame tem interferência. E na endócrino, a gente tem vários diagnósticos, né, Flávia? Que o protocolo é o quê? Repete para confirmar. Repetir. Repete a Exatamente. glicose De para uma forma confirmar, repete a geral, glicada para a não confirmar. ser que seja, né, assim, que esteja realmente, não tenha dúvida da Dúvida. possibilidade daquilo, o exame, principalmente quando a gente vai fechar um diagnóstico, ele deve ser repetido em um outro momento, às vezes em outras condições. As condições, inclusive, devem ser pesquisadas. Como que foi coletado, o horário que foi coletado, ciclo menstrual, que fase do ciclo menstrual que você coletou isso, porque isso tudo pode interferir no resultado. Exatamente, né, gente? Então, quando o médico, gente, pede para repetir, é até engraçado, Flávia, que tem gente que chega no meu consultório e fala assim: ó, doutor, eu vim buscar uma segunda opinião porque o médico deu um exame alterado e ele pediu para repetir. Eu tô achando que ele estava querendo era estudar. Eu falei, ô, criatura, Que tem bom que ele piedade está de mim. querendo estudar. Eu falei assim, tem piedade de mim, porque endocrinologia, para a gente confirmar praticamente tudo na endócrino, é repete e confirma. Né? Porque se tiver dúvida, você não pode confirmar um diagnóstico. Aí você me troca de médico, volta lá para o seu médico com esse resultado, porque é lá que você vai ficar, porque tá certo. Então, gente, entendam isso na endocrinologia. É muito importante, principalmente para diagnosticar o diabetes, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que vocês têm que decorar. Deixa eu ver se ficou alguma pergunta aqui, Flávia, mais. Das que o pessoal tinha mandado Do que eles tinham mandado, antes. né? Ah, a questão do rastreamento da nefropatia. É uma coisa que o pessoal pergunta bastante, né? Uhum. Se faz diferença, por que que hoje a gente dá preferência para a maioria dos pacientes para dosar albuminúria, né? A relação albumina-creatinina, e evita-se mais a urina de 24 horas. É uma pergunta muito frequente. E muita gente pergunta se esses exames de rastreamento precisa ser também a primeira urina do dia. Então, a primeira pergunta se precisa de urina de 24 horas para coletar Por que que a da gente hoje albuminúria, não né? faz tanto? É porque antigamente Ah, por fazia que que não muito, né? faz? Urina 24 horas. E muita Uhum, gente ainda está acostumado com aquele trem de urina de 24 horas, urina de 24 horas. Uai, doutora, você não vai me pedir uma urina de 24 horas, né? uhum, E isso hoje é isso. muito restrito, né? Essa Isso, a gente, solicitação. isso, a urina de 24 horas, a gente pede, na verdade, como uma confirmação, tá? Então, já foi, o que que a gente pesquisa? Primeiro, assim, duas coisas a gente pesquisa para avaliar a função renal do paciente diabético, tá? Primeira, se ele está tendo uma excreção normal, né, das impurezas do rim, e essa excreção, antigamente a gente precisava de fazer uma urina de 24 horas para avaliar o que a gente chama de clearance de creatinina, precisava de colher durante 24 horas. Hoje, a gente apenas com a dosagem de creatinina e uma estimativa dessa filtração, a gente consegue fazer. Então, apenas uma dosagem de sangue. Não precisa da urina de 24 horas para a gente ver se o rim está trabalhando bem, tá? A segunda coisa é a gente ver se o meu rim já está com alguma lesão, algum machucado, né? Assim, existe a diabetes, ela já está afetando a capacidade do rim de filtrar e de reabsorver o que é preciso. Isso a gente dosa a albumina, tá? Na urina. Antigamente, essa dosagem era feita também em urina de 24 horas, somente em urina de 24 horas que a gente conseguia fazer esse diagnóstico.
Hoje, não se precisa mais dessa dosagem. A gente consegue fazer o que a gente chama de amostra spot, amostra recente ou uma amostra pontual, ou seja, uma única amostra. Tá? E ela corresponde muito bem com a urina de 24 horas. Porque a urina de 24 horas, além de toda a problemática da coleta, guardar né, a geladeira, 24 horas coletando, colhendo, ela pode dar muito erro, porque a pessoa pode esquecer de colher uma das amostras, ela pode contar o tempo errado, perder volume, não conservar de forma adequada. Então, é o tipo de exame que a gente tinha que ficar repetindo, porque muitas vezes a gente não confiava. Então, depois que estabeleceu essa amostra única de urina, facilitou muito. Ela corresponde muito bem a essa dosagem de urina de amostra de 24 horas. Preferencialmente de manhã, sim, porque é de manhã que ela melhor corresponde à urina de 24 horas. Por isso que a gente deixa vocês coletarem uma única urina, mas, por favor, que ela seja matinal, preferencialmente matinal, porque ela já vai ter uma representatividade melhor da secreção de albumina. E essa quantidade de albumina, o grau que a gente detecta, né, a quantidade de albumina que a gente detecta nessa urina, é que vai definir o grau de comprometimento da função renal no paciente diabético. E só para lembrar aqui, porque eu já até esqueci esse tempo certinho. Quanto tempo, no máximo, quanto tempo depois essa urina deve ser entregue no laboratório, Flávia? Agora você me apertou sem abraçar. Acredito que 2 horas. Principalmente, 2 horas é principalmente para urina rotina com urocultura. Tá? Mas o que acontece? Você pode ter degradação de alguns constituintes da urina e dar alguns resultados falseados. Então, assim, eu posso te responder com grande certeza depois, que eu vou olhar direitinho, mas eu acredito que é entre 2, no máximo 3 horas depois. Eu não lembro mais disso também, e muitas vezes o paciente pergunta, eu falo assim, gente, acorda, colhe urina e vai colher o sangue, vai ficar de jejum para quê? Porque eu nunca lembro desse número, gente, eu não lembro, honestamente. Porque às vezes o paciente vai pegar, porque às vezes o paciente vai no laboratório pegar um frasco, por urocultura, uma coisa, sempre vem um papelzinho dando orientação, né? De como vai fazer. E para amostra única, você pega na farmácia e vai embora. Então a gente acaba perdendo esse dado. Olha, isso, a urocultura é o mais rápido possível. Né? Porque aí, se a gente deixar, isso na investigação de uma infecção de urina, se a gente deixar muito tempo, você pode ter proliferação ali de bactérias se essa urina já estiver contaminada, né? Olha, a Neiva perguntou aqui, ó. A Neiva já foi paciente da gente há muito tempo atrás. Ó, tenho muita dúvida em relação à coleta, pois meço em jejum, por exemplo, 166, e ao receber o resultado eu levo um susto, pois o valor está, por exemplo, 266. Aumentou porque eu andei? Sempre vou em jejum de 8 horas. Então é até bom, né, Flávia, a gente comentar isso aí. Às vezes essa diferença. Dá realmente diferença. Olha, de 166 para 2... Quanto que ela falou? 266. Não é um valor que a gente espera, né? Existe uma alteração, depende assim, de manhã é um horário que a gente pode ter uma secreção de cortisol, que é um hormônio por volta de entre 8 e 10 horas, que é um hormônio que aumenta a secreção de insulina. Aumenta a glicose, tá? Aumenta a glicose independente da alimentação. Existe uma diferença entre o glicosímetro e o laboratório. O glicosímetro pode dar, porque o glicosímetro é o sangue que a gente chama de capilar. É o sangue dos vasinhos, dos microvasos do dedo. O do laboratório é o sangue venoso. Então, existe uma diferença entre os dois, em torno de 10 a 15% para menos no glicosímetro, tá? Mas esse valor que ele passou foi um valor bem maior do que isso, de variação. Porque às vezes não aparece. Então, só para resumir aqui, gente, agora que voltou. Não é esperado que dê uma diferença tão grande, e lembrar que o resultado do glicosímetro não é... Né? Sempre tem uma diferençazinha. A maioria das pessoas não medem, tá colhendo sangue aqui e mede aqui, né, gente? Mede lá em casa, né?
depois vai Então, para o laboratório, tem gente que fica estressado no laboratório porque está demorando, né? uhum, Tem uhum. muita gente que estressa horrores só pensando na picada Na para coleta de coleta. sangue. Uhum. Então, às vezes, dá uma diferença, né? Mesmo. Então, o certo é o seguinte: você não precisa ficar comparando isso, né? Essa que é a verdade, Se for né? comparar, tem que ser exatamente no mesmo momento. Ai, deixa eu dar uma olhada se meu glicosímetro tá bom, que seja no mesmo momento. A hora que ele coletou, você já Exatamente. passa do dedinho, porque aí você pode ter aí uma diferença de 10 a no máximo 20%, tá? Exatamente. Uma pergunta que o pessoal também aqui tem muito frequente, né? Tem muitas pessoas com diabetes tipo 1 que fazem o rastreamento para doença celíaca, né? Hum, E aí o pessoal tem feito muito antitransglutaminase, a maioria dos laboratórios aí, dos convênios, já estão custeando isso aí. E aí tem algum cuidado especial para fazer a dosagem do IgA da total e GGA total e antitransglutaminase? anti-TTG, né? IgA, não. Não tem nenhuma recomendação em termos de dieta, em termos de suspender alguma coisa. É realmente só eu acredito que ela seja de 4 horas de jejum. Mas eu não tenho certeza também do tempo de jejum da anti-TTG e do IgA, tá? Então, tem que seguir essa orientação do laboratório até pelo intervalo de referência, aquilo que a gente falou no início. Mas não tem nenhum preparo, nenhuma medicação que deve ser suspensa, nada disso. Então, ótimo. Eu acho que ficou aqui alguma pergunta assim: quais os exames de laboratório para o controle glicêmico para o paciente com traço de talassemia? Como é que é? Traço talassêmico. Qual seria Qualquer o um melhor exame? laboratório, Qual que é o melhor exame para acompanhar o controle para o traço talassêmico? para o traço talassêmico, que eu saiba, não precisa de fazer Não. acompanhamento. O traço talassêmico ele é feito diagnóstico. Diagnóstico. E ele é feito com eletroforese de hemoglobina. A partir do diagnóstico, a importância do diagnóstico vai ser na recomendação da prole, que a gente fala, né? Caso vá ter filhos. Então, se você tem um traço talassêmico, é importante que faça o exame também, né? Do parceiro, na parceira, antes de ter filho, para ver a chance que se tem de realmente ter um filho com a talassemia completa. Tá? Gente, o traço, a maioria das vezes, não altera, né, a meia-vida, né, das hemácias, não tem anemia, então o acompanhamento do Não tem. diabetes é idêntico, né? Então é importante. A gente faz uso alternativo de frutosamina, ou só Glucosamina, de né? glicemia capilares, monitorização contínua de glicose, quando a gente tem anemias importantes, pacientes com insuficiência Uhum. renal crônica, né? Então, assim, e outros fatores que Gestante, interferem, gestante, outros fatores que interferem na hemoglobina, né? Que se for anemia anemia ferropriva, falciforme, anemia isso, ferropriva anemias grave. hemolíticas, né? Isso pode Exatamente. alterar a glicada. Isso. Né? A Esté até colocou, em março meu T4 livre está 0,92. Semana passada deu 2,21 e eu tomei o Puran antes de ir ao laboratório. Será que Quem foi o foi Puran? essa? A Esté. Quem foi? Ela perguntou aqui, Esther, será que foi o Puran? pode Tem... ter sido, né? Tem chance de ter Exatamente. sido. Agora, sim, precisa de fazer a correlação. Primeiro, ela falou qual que é o tempo entre um exame e outro? Não, ela fez o ano passado, Ano passado, e agora em semana março passada estava 0,92 e semana passada deu deu dois e 2,21, pouquinho. Aí mas tem que ela usou. correlacionar com TSH também, porque, na verdade, pode ser que ela esteja com uma dose excessiva, sim. Nesse caso, o TSH ele vai estar reduzido, ele vai estar mais baixo do que o valor de referência inferior, tá? Mas pode ter sido uma interferência, sim. O que é importante é que eu recebo, acho que Janice também, pacientes que dosaram o TSH, e por isso que eu falo para os pacientes para não tomar o hormônio antes da coleta, principalmente porque outros médicos pedem TSH e T4 livre. Eles pedem o T4 livre. E aí, muitas vezes, eles vêm com TSH normal,
um T4 livre e alto, e o médico pede para reduzir a dose do Puram, porque fala que está com uma dose excessiva. Então, por isso que eu já oriento os pacientes, de uma forma geral, a não tomar antes, para não deixar um outro colega, que às vezes desconhece essa interferência, a tomar condutas que não são adequadas. Né? Exatamente, né, gente? Então, só lembrar, se por um acaso você tiver tomado, quando você for levar os resultados, você lembrar, né? Se por um acaso tiver tomado, tomei, não tomei, né? Porque dependendo do que o médico pediu, vai fazer diferença. Dependendo, não vai fazer, né? E também vocês não têm obrigação, quem não é da saúde não tem obrigação de saber isso, né? Então, quanto mais detalhe, é o que eu sempre falo com os pacientes, Flávio, quanto mais detalhe a gente tem anotado ou na cabeça da gente, mais fácil é fazer a consulta, né? Mais fácil é entender, né, o que vai perguntar. Então, isso é muito bom. É importante ter organizado, né? Ter assim, a consulta organizada, os exames organizados, porque aí você aproveita melhor a consulta, né? Então, pessoal, a gente respondeu todas as perguntas que tinham aqui, as perguntas do grupo. Então, agradeço muito aí por essa experiência sua de quê? De mais de 10 anos nos laboratórios, né, Flávia? Então, tem! Vou te falar que desde 2004 que eu trabalho no laboratório. Então, são 16 anos aí vendo, né, o dia a dia dos laboratórios, das dificuldades dos pacientes. Então, essa experiência sua para a gente é impagável. Então, muito obrigada. Eu que agradeço, viu? Muito obrigada pela oportunidade. E espero te ver mais agora que você já estreou nas lives. Agora que eu tô craque. Né? Então, pessoal, vai ficar salvo. Quem não assistiu tudo, volta e assiste, porque é muito importante que vocês entendam os exames de laboratório para vocês poderem aproveitar melhor as consultas de vocês, tá bom? Flávia, um beijo, viu? Tchauzinho. Sucesso para a educação em diabetes e para você também. Parabéns pelo projeto, viu, Janice? Obrigada, amore. Beijo. Beijo, tchauzinho. Tchau.